Há mais de 50 anos, a Gráfica São José transforma ideias em soluções gráficas de alta qualidade. Trabalhamos com agilidade, compromisso e tecnologia de ponta para atender pequenos negócios e grandes empresas. Porque cada detalhe é importante. Gráfica São José, excelência e tradição em que você pode confiar. Estamos ao vivo, 21h30. Muito boa noite para você, gestor, para você, empresário, intraempreendedor, colaborador, enfim, esse programa é para você. Gestores em Ação, em mais uma semana, trazendo mais um conteúdo muito importante para você, que hoje nós vamos falar sobre a NR1, a tão famosa NR1 e a sua adição dos fatores psicossociais. Então temos um convidado muito importante aqui que vai trazer o know-how dele, de todo esse conhecimento para você entender mais para o seu negócio, o que você tem que mudar, para onde você tem que ir, o que você tem que reajustar para você se aderir aos fatores psicossociais. E antes de começar, eu queria, com muito prazer, com muita honra, eu quero passar aqui para vocês o nome dos patrocinadores, e boa parte deles renovaram com Gestores em Ação e alguns deles entraram. E isso mostra que o trabalho que nós estamos entregando para vocês é um trabalho que todos eles acreditam, que todos eles apoiam e confiam o nome da empresa deles no programa Gestores em Ação e no Ita na Rede. Vou passar o primeiro aqui para vocês, que é a Guaranita Cibal. A Guaranita, que tem toda uma linha de refrigerantes, de águas. Se você ainda não experimentou Guaranita Cibal, se você é um empresário do ramo alimentício, restaurante, supermercado, procure um vendedor mais próximo para trazer isso para o seu mercado. Temos a Gráfica São José do Itamonte. Você hoje tem a necessidade de transformar a sua ideia, a sua necessidade na sua empresa em papel, impressão, em rótulo, etiqueta, adesivo, enfim, uma gama de produto para atender o seu visual, o seu marketing visual da sua empresa. Temos também a B3 Mídias, do grande amigo Wanderson, que ele trabalha toda a parte estratégica do tráfego pago. Ou seja, hoje não se tem mais vendedor porta a porta. Hoje o tráfego pago leva o seu nome no raio que você deseja. Então contate o Wanderson da B3 para ele trazer para você a estratégia de negócio. Temos a Civan Medicina, Saúde e Segurança do Trabalho, que faz todo o trabalho de acompanhamento, de gestão das pessoas, da parte de saúde, parte de legislação. Então, se você tem um comércio, uma empresa, se você tem um CNPJ aberto, você, muito possivelmente, com um funcionário, você precisa da Civan no seu ambiente de trabalho. E temos também um novo patrocinador que entrou conosco aqui, que veio no último programa, que é a Ana, do Adocicado, que ela injetou, ela apoiou essa ideia, ela confia nesse projeto e está junto com a gente. E um outro patrocinador que entrou também, que agora, aquela famosa frase, o Gustavo Veste hoje mistura fina, do grande amigo David da Marília, que trazem todo o traje da loja deles para o Gustavo trazer para vocês uma boa imagem, uma boa aparência e também convidar vocês para conhecer essa loja que fica aqui em Itamonte, Mistura Fina. Se você não foi ainda, corre lá, que é produtos de extrema qualidade e preço justo. Bora lá, gente? Sem mais delongas, vamos começar esse programa, que o conteúdo hoje é muito importante para você. Papel e caneta na mão, eu já estou com o meu aqui. Nós vamos falar com ele, que ele é o diretor da Civan Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. Não sei se eu falei certo, você me corrija. Tá certo. Ele vai trazer um conteúdo muito importante. E detalhe, o assunto nosso hoje vai cair tanto nessa ligação que esse cara que está aqui, ele virou crossfiteiro. Tem tudo a ver com a NR1. Então a gente está recebendo aqui hoje Bruno Novaes. Fala, Brunão. Fala, Gustavão. Joia. Muito boa noite, querido. Boa noite, igualmente. Prazer tê-lo aqui. Opa, prazer é nosso, né? Prazer é meu. E posso fazer um brief aqui um pouquinho, só para contextualizar de onde que vem tudo isso, Manda né? bala. Porque muita gente que às vezes está assistindo não conhece, ou é a primeira vez, ou conhece a área de saúde e segurança, mas não sabe nem, né, por que tudo isso. Então, só fazendo um resumo aqui rápido, até para que os empresários, os gestores, eles consigam entender um pouquinho do porquê de tudo isso, né? O Brasil, claro, ele é signatário da OIT, Organização Internacional do Trabalho, da ONU, ele faz parte de todo esse processo. E a OIT, como Organização Internacional do Trabalho, ela cobra dos países membros que eles tenham um nível de saúde, segurança e gestão para que exista uma competição comum, né? Quando a gente fala Organização Mundial do Comércio também, entre países. Então é uma coisa que vem a nível mundial, né? Não é uma coisa só Brasil. E ele cobra que os países membros façam a reformulação da sua gestão de saúde e segurança e das suas normas internas. Claro, cada país tem a sua, mas que eles tenham um nível mínimo para que exista competição de igualdade, né, a nível de globalização. O mercado é todo globalizado, né? A gente vê o quanto que o Brasil depende de importação, exportação, como é que não existe mais um país isolado no mundo hoje.
Então, isso é para passar uma régua e para trazer né, os países membros de tudo isso para um nível. Então, a gente teve a ISO 45001, que é a gestão de saúde e segurança. E o que aconteceu? O Brasil trouxe essa ISO, revisou e adaptou e trouxe para as NRs. Então, o que acontece? As NRs hoje elas são uma adaptação da ISO 45001, ou seja, para manter um padrão global. E aí, por isso, tanta modificação, por isso que a gente está tendo tanta essa mudança da legislação de saúde e segurança. E ela vem em pedaços, né? Ela vem um pouco, muda aqui, daqui a pouco muda. E agora o psicossocial, que a gente vai falar, que também é um reflexo de toda essa atualização, normatização e equiparação com aquilo que é feito a nível global. Legal. Que aula já, hein? Já é uma. É só para a gente entender de onde que vem tudo isso, né? Exatamente. É uma coisa que até o governo brasileiro, ele não tem como fugir muito. Ele acaba sendo. Ele acaba tendo que ser. Claro, tem as suas nuances, tem as suas especificações, mas ele acaba tendo que se igualar para poder continuar, né, como um país exportador, importador, para que tenha referência global e faça parte desses acordos comerciais também. Show. É uma curiosidade minha, até quando surgiu esse assunto, NR1. Pô, mas NR1 já existe. Há muito Por tempo. que esse adendo, vamos dizer assim, dos fatores psicossociais, ele foi incluído dentro da NR1? Vamos lá, na NR17 ela já trata de ergonomia. E aí, lembrando que psicossocial é um dos fatores da ergonomia. Ergonomia, quando a gente fala, o pessoal lembra muito do biomecânico, postura Sim. errada, carga, peso, mas ela tem várias coisas, a gente até detalha aqui ao longo da conversa. E o psicossocial da NR17 já fazia parte. Tanto é que a gente já vem olhando o psicossocial para as empresas que contratam essa questão da gestão da ergonomia há muito tempo. Só que ela não estava explícita na NR1. Então, assim, muitas vezes eles iam fazer a fiscalização de uma empresa. Ah, não, mas não tem ergonomia, mas está lá na NR17, mas não está claro. Ela fala de uma. Tanto é que a NR17 não teve alteração de ergonomia agora, recente, né? De um ano para cá. Então, ela já se mantém porque ela já trazia essa questão. Então, o que o governo fez? Vamos já aproveitar que a gente está mexendo na NR1, já vamos deixar explícito que o fator psicossocial ele tem que sim vir acompanhado. Então, já era uma coisa que estava implícita e agora ele está explícito na NR1. Tanto que a 17 não teve alteração, só a NR1 para deixar isso Uhum. explícito. Então já era uma obrigação. Agora, mais que nunca, ela está clara e objetiva na NR1. Excelente, eu não tinha esse detalhe de informações. E o que que vem a ser os fatores psicossociais? Eu tenho algumas coisas aqui pra gente fazer um bate-bola, mas traz pra mim, o que que são os fatores Os psicossociais. psicossociais? Então, falando um pouquinho dos fatores psicossociais cognitivos, né? Quando a gente olha na legislação do trabalho, a gente entra nesses dois assuntos. É claro que é muito importante a gente fazer uma base aqui para a gente entender, porque muito se confunde o assistencial com o ocupacional. Isso são mundos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer análise ergonômica e dentro dela a gente vai olhar os fatores psicossociais, a gente tem que ver o que realmente a empresa traz para o colaborador, diferente do que a pessoa traz com ela. Então, às vezes, a pessoa já tem, só um exemplo, tá? Só trazendo alguns pontos. A pessoa, às vezes, pode ter uma baixa capacidade de suportar pressão. E às vezes ela está num ambiente que sim tem uma pressão, mas às vezes aquela pressão está dentro do normal, não é nada fora do normal. Uhum. Então, se a pessoa tem alguma coisa que ela já traz com ela, tem que separar muito bem do ambiente. Então, para que essas metodologias, as análises psicossocial? É para que a gente entenda aquilo que realmente o trabalho gera. E separe isso da pessoa. Eu não estou olhando a pessoa, eu estou olhando o ambiente de trabalho. E aí, para não confundir um com o outro. O que o trabalho pode gerar? Porque às vezes a gente vai olhar em ambiente, às vezes o pessoal, né, com essa atualização toda, com essa mexida toda, tem que ver psicólogo, tem que ver isso, tem que. Calma, gente, né? Primeiro a gente tem que ver o que o trabalho gera. Porque se ele não gera nada, eu não preciso tomar nenhuma ação, né? E a gente entende que o ambiente já está ok. Agora, se ele gera, a gente precisa. Por exemplo, se eu entrego uma meta, mas isso eu não estou falando para uma pessoa, estou falando, né, do ambiente de trabalho, tem que olhar como um todo, eu não posso nem olhar só uma pessoa específica. Eu tenho que olhar mais, eu tenho que expandir esse olhar para não confundir o que é da pessoa e o que é realmente do trabalho. Mas assim, se a empresa, por exemplo, coloca uma meta que é impossível de ser atingida, né? Quando a gente fala de meta smart, atingível e tudo mais, pensa quando a gente, né, e aí já vai cair na gestão aí, e se entrelaça muito com o psicossocial. E aí, quando a gente coloca uma meta que não tem como, seja quem for a pessoa, não tem como Sim. atingir, eu estou colocando o colaborador numa atividade que é certo que ele não vai conseguir, é uma pressão. Eu exijo dele um resultado e não dou a ferramenta que ele precisa, né? E ele Então, cobra o resultado, e né? cobra o resultado. E é claro que isso é certo que isso vai dar errado, né? Sim. Então, isso seria um fator social, por exemplo. Às vezes, conflito hierárquico. Às vezes, vem o seu gestor direto, pede uma coisa, aí vem o diretor, vem lá e pede outra, e aí você nunca sabe, né? Mas isso tem que ser uma coisa assim, não pode ser uma coisa pontual, que aconteceu, tem que ser uma coisa comum que vem acontecendo e não e com várias pessoas, né? Geralmente, quando você tem um fator que é do ambiente,
Isso se repete no ambiente muitas vezes ao longo dos dias, dos meses, né, do ano. Coisas pontuais podem acontecer e isso tem que ser tratado como pontual, não é nenhum. A gente fala que quando é eventual, né, quando é pontual, a gente chama na legislação de saúde e segurança, a gente fala eventual, nem o risco é eventual. Aconteceu lá uma vez no ano, alguém inventou uma meta lá, aconteceu, na outra semana já resolveram, tá tudo bem, né, isso acontece no dia a dia. Mas tomar esse cuidado, né, então assim, conflito hierárquico às vezes é muito comum e se for muito comum e se isso começar a trazer uma insatisfação, ou seja, o colaborador, às vezes o funcionário ele quer atender, mas é tanto conflito que ele não consegue atender tudo isso. Ou às vezes até uma maneira do gestor lidar, né, eu brinco que antigamente, a gente que, né, já está aí nos quarentão, não pode falar muita idade, né, Quase, tá quase. mas já vem da década de 80, eu passei por muito isso, né. Trazendo um pouquinho dessa minha vivência, mas assim, na minha época era normal, assim, a gente, às vezes eu brinco assim, gestor dinossauro, né? Dava um tapa na mesa e falava assim, poxa, vai lá e faz, se não der pra fazer, não precisa nem voltar aqui, já vai lá no RH e, né, tchau, obrigado, né? Vai fazer isso hoje, já não dá com a legislação, com o avanço das questões de assédio, que também são fatores psicossociais cognitivos, mas assim, hoje a maneira de lidar com as pessoas também mudou, né? Eu acho que assim, não dá para impor o ritmo que a gente foi criado para essa geração que está vindo. Claro, tem que ter um equilíbrio muito grande também para não perder a mão, para não se tornar muito paternalista e também para não errar pelo excesso. Mas voltando um pouquinho para o psicossocial, é tudo aquilo que afeta, né? Que afeta o emocional da pessoa e isso é gerado pelo trabalho, né? E aí que o trabalho tem capacidade de fazer, de afetar. Então, burnout, por exemplo, pode ser, dependendo não. Por exemplo, se a gente tem um ambiente em que as metas estão reguladas, está tudo certo, né, as outras pessoas não estão tendo problema, e eventualmente você tem um problema pontual com uma pessoa, aquele problema pode ser da pessoa. Se o ambiente não traz o risco, nada do que ela tiver vai ser do trabalho. O que ela tiver vai ser um fator pessoal dela. E aí onde a gente fala para não confundir o assistencial com o ocupacional. Entendi. Porque às vezes as pessoas têm, às vezes as pessoas passam por momentos de vida diferentes ao longo da vida, elas vão mudando de momento. Então a pessoa pode estar com quadro de depressão, às vezes ela pode entrar já com isso, a pessoa pode entrar já com mais fragilizada emocionalmente. Às vezes a pessoa está insatisfeita com N outros problemas, né, que nem são do trabalho. Então tem que tomar muito cuidado, porque é um assunto muito delicado, para entender o que realmente é o trabalho que está gerando e separar isso do que a pessoa traz. Porque uma coisa, né, teoricamente ali quando a gente está olhando o trabalho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso a gente consegue através de entrevistas, de pesquisas no campo, lá dentro da empresa, para você trazer essas informações? Exatamente. Quando a gente está em campo entrevistando os colaboradores, a gente vai usando metodologias de amostragem. A gente pode usar umas metodologias de uma amostragem maior ou menor, a depender da empresa. Quando a empresa é muito grande, a gente recomenda pesquisas mais amplas. Quando a empresa é muito pequena, é mais fácil conversar com praticamente todos os colaboradores. Então, assim, a técnica tem que ser muito ajustada também para o porte da empresa e ser conversado com a empresa quando ela é muito grande, se ela quer ampliar essa questão do fator psicossocial. Porque ela pode usar, por exemplo, uma pesquisa digitalizada, até digital, mas tem que tomar todo um cuidado. Por quê? Até o guia, se você olhar o guia do psicossocial que está no site da INIT, da NR1, ela fala sobre isso. Eu preciso comunicar ao colaborador, e aí a gente vai entrar muito sobre gestão quando entra no psicossocial, que o foco é do trabalho, é o que o trabalho gera, é os fatores psicossociais, o que é, o que não é. Essa conscientização tem que vir primeiro. Por quê? Se você pega uma empresa geralmente muito grande, que ela não tem um canal de comunicação com o colaborador, não faz parte da cultura, do dia a dia da empresa, e de repente você cria um canal para falar do psicossocial, o colaborador confunde. Ele acha que ali, né, agora é minha vez, né? Ele arregaça a manga e fala assim, É a poxa, boca no trombone, né? tudo que eu tenho aqui para reclamar eu vou colocar. E às vezes ele vai reclamar do salário numa pesquisa Não tem nada que a é de ver. psicossocial e não tem nada a ver. Então tem que tomar muito esse cuidado, ter esse trato fino de consciência. Quando você vai ampliar e fazer uma coisa mais digital, que é o problema, porque daí não é guiada, daí você não está conversando com o colaborador, aí você não consegue separar o que realmente Uhum. é e o que é aquilo que não é. Então, assim, embora seja uma metodologia mais qualitativa, depois disso isso gera indicador que isso vira quantitativo, e a gente vai olhando se isso é aceitável ou não dentro da empresa. Então, para empresas grandes, e aí eu estou falando de empresas assim, de mais de 500 funcionários, 1.000 funcionários, tem que ter todo esse cuidado. Claro que as empresas elas tendem a já ter canal de comunicação, elas já estão em outro nível de gestão, que é normal em função do tamanho. Diferente de uma empresa que tem um funcionário, 3, que não vai ter nada disso, né? E a gente vai para campo e a gente Mas você mesmo pode ter pode. os mesmos problemas quanto uma empresa gigante, né? Até maior, né? Isso o fato de ser maior ou menor Não não inibe os define a problemas. gravidade do problema, define talvez a metodologia mais indicada que você vai usar.
Mas, claro, o empregador hoje ele tem até, inclusive, ele tem que construir junto com a gente que é saúde e segurança, quando ele é muito grande, ele tem que até ajudar a gente a construir. Olha, você quer ampliar? Você quer fazer isso aqui diferente? É normal, gente. Empresas muito grandes, a gente junta na mesa RH, gestão de pessoas, jurídico, compliance, e a gente senta para discutir a estratégia do psicossocial. Se a gente vai alterar ou se a gente não vai fazer. Então, mas isso para empresas grandes. Para empresas pequenas, a gente aplica uma metodologia que atende as empresas pequenas, né? E a gente não vai ser muito tranquilo essa questão de captar essa informação, porque a gente que vai e conversa. E aí, se o colaborador foge do assunto, a gente, opa, peraí, isso aqui já não faz parte, né? Volta para cá para o foco. Então, a gente consegue trazer ele para o foco daquilo que importa para que ele não diverja, né? Não vá para um assunto que não tem nada a ver com aquilo que a gente está buscando ali no momento com o colaborador. Entendi. Até estudando sobre, né, dados até da Previdência, o Brasil de 23 para 24 ele teve um aumento de 68% de casos de pessoas que foram solicitar e conseguiram um afastamento, né. Em torno de 470.000 pessoas tiveram um laudo de psicológico, Psicossociais. de afastamento de danos mentais, e isso antes por quê, né, só para o pessoal entender um pouco mais a fundo. Isso quem pagava a conta, vamos dizer assim, era o governo, mas quem paga o governo somos nós. Então, Somos mas nós. o dinheiro teoricamente saía do bolso do governo para sustentar esse período de afastamento. Aí, por que que a NR1, você me corrige se estou falando errado, por que que a NR1 voltou agora para o psicossocial para que o empresariado tome conta do seu público ali de Sim. funcionários, né? Isso a gente fala que aumenta o custo Brasil, né, toda vez que você tem afastamentos maiores, claro, os primeiros dias ali, 14, 15 dias ali é o empregador, acima disso é o governo, você começa a aumentar o custo e você aumenta a improdutividade. O custo para o empregador, que na ausência de até 14 dias ali, ele vai ter que compor a outra pessoa para entregar aquela demanda, e no custo do governo. Só que, claro, tem coisas que é da empresa, tem coisas que não. Aí a gente vai entrar num assunto assim bem legal até de dar um passo para trás aí. É o famoso CDF, né? Quando a gente vai ter um atestado, tem lá o código, né? O CID. Do CID. E aí o CDF, pessoal, são os fatores psicossociais. E aí não é uma tendência só Brasil, tá? É claro que o Brasil adequou a legislação para que o mundo do trabalho, para que os empresários, para que as empresas, para que as repartições públicas também, para que elas olhem para o trabalhador em relação ao psicossocial. Mas é uma demanda global o aumento do psicossocial. E aí a gente vai até para outra linha aí. Eu costumo dizer, né, quando a gente olha numa visão global, se a questão do psicossocial, depressão, suicídio, só vem aumentando, o que isso diz, né? Isso diz que quanto sociedade a gente errou. A sociedade vem se desenvolvendo, tem tecnologia, tem um lado bom, ótimo, sempre vai ter, mas também tem um lado ruim. Se a gente for conversar com os nossos pais, com os nossos Sim. avós, como é que era antes, como é que era hoje, olha para essa geração atual e fala assim, eles nunca tiveram tanto acesso, eles nunca tiveram tanta facilidade, mas também eles nunca ficaram tão doentes, eles nunca foram tão frágeis. Então, assim, a sociedade errou, né? E em algum momento ela vai ter que se corrigir. Até o uso de celular, alimento, entra uma série de coisas, São né? N fatores, né? Então, assim, é uma tendência global, não é só Brasil. O mundo está mais adoecido por fator psicossocial. Por quê? Porque a sociedade se desenvolveu e ela foi para um local que ela vai ter que corrigir. Olha, erramos em alguma coisa, porque, né? Por isso que hoje está na moda, você falou assim do CrossFit, buscar atividade física, porque a gente tem que se equilibrar. Sim. Olha para você ver, diferente de uma pessoa que trabalha na roça, está no sol todo dia, em contato com a natureza, né? Até vitamina D melhora, e pessoa que está no escritório sentada Pálida sem ali, né? atividade física, né? Então, tudo isso, até a vitamina, para você ter ideia, essa questão da exposição, influencia no humor da pessoa. Pode ser base ou desencadear ou até agravar uma doença psicossocial, como uma depressão, por exemplo. Hum. Aquela falta de vontade, aquilo tudo. Então, assim, fato é, quanto sociedade, isso eu falo, né, contra fatos e dados não tem argumentos, né? Então, enquanto sociedade global, o mundo foi para um lugar em que as pessoas está fazendo com que as pessoas fiquem mais doentes. Claro, cabe o trabalho, né? O governo olhou e falou assim: vamos atualizar, já que é uma tendência global de olhar para a saúde e segurança conforme a ISO 45001, vamos trazer isso aqui para o Brasil também e vamos fazer com que o empresário olhe. E é muito comum, por exemplo, muitas empresas, como Boa Prática, estão dando cartões de benefícios para academia, porque sabe que se a pessoa for fazer atividade física, ela vai diminuir atestado, vai diminuir, inclusive, o adoecimento por doença E psicossocial. ela vai entregar mais, né? E aí ela vai ter maior produtividade. É o custo produtivo, o custo Brasil Se que a gente paga, né? fala, o trabalhador se torna mais, né, mais produtivo. Falo por mim, embora como empresário, como diretor, nessa função toda, se eu estava ficando doente, se eu não buscasse me cuidar, né, não tinha jeito. Em algum momento isso ia ter que acontecer, né? Ou eu acabava de ficar doente ou eu me cuidava melhor.
E hoje a gente pode, você já até falou um pouco sobre isso, mas a gente observa que, sim, a sociedade, a gente vê que está doente, que precisa toda essa atenção, esse olhar, que sim, a NR1 está vindo em cima, mas essa geração que chega, né, essa geração Z, a geração Y, está chegando agora, a gente vê que realmente é uma tratativa diferente, porque lá atrás, exatamente o que você falou, eu hoje, com 38 anos, eu tive esse chefe que você falou, de Dinossauro. bater na mesa, você vai resolver, e tipo, cara, pra mim aquilo ali era, tipo, assustador, mas, cara, não era o fim do mundo. Ou seja, eu saía dali e resolvi o problema, por mais que, nesse caso, Não, às vezes ele batia na mesa, você batia também, né? E tá tudo bem. nesse caso eu me lembro muito bem, porque, tipo, eu não tinha culpa, vamos dizer assim, culpa no cartório do problema que deu na empresa, mas veio pra mim, pra eu resolver aquele problema. E eu peguei, bati no peito e falei, eu só volto aqui na sua mesa quando eu resolver o problema. Fui e que fiz. Ou seja, era fluxo de trabalho. Sim. E eu não trouxe isso pro Gustavo gestor hoje, toda essa metodologia, esse peso no coração. Não. Todas as porradas, vamos dizer assim, que a gente tomou na nossa época, já foi moldando. Porque hoje, as pessoas que a gente orienta, que a gente mentora, que a gente até coordena, é a geração mais nova. Então, como que a gente leva isso para eles? E a gente vê realmente a necessidade da atenção que eles precisam. E que não eu falo para todo empresário, onde eu passo. Muitas reclamações tem, né, Brunão? Tem muito. Pô, mas essa geração não quer nada com nada. Eu falo, cara, vai mudar? Não vai. Uma coisa maior que a gente, é uma coisa global. A tendência é cada vez mais aumentar esse público no mercado de trabalho, que é onde você precisa de pessoas para trabalhar. Então, cabe a quem mudar? A empresa que não se adaptar, tá Como que fadada. eu me Como é que adapto? cresce? Exato. Como é que mantém time se a gente não se adaptar a essa galera? Fácil, é gostoso reclamar, né? Eu falo, Uhum. reclamar, justificar, e tem motivo de sobra, né? Que a Sim. geração hoje é mimimi, né? A gente fala menos mimimi, mais hahaha, que é o que falta. Mas também por outra, claro que a gente tem que ter um equilíbrio, pra gente também não ser muito paternalista e começar, às vezes, dar abertura para Não. coisas que a pessoa que tem que buscar, não é a gente, né? Mas, nesse sentido todo, nessa hora toda, se a empresa quer crescer, ela vai precisar de pessoas. E se ela precisa de pessoas, ela vai ter que se adaptar ao que está vindo. E muitas vezes, eu falo isso, às vezes eu vou dar palestra com os meus colaboradores, para falar de relações, para falar de passo até além, para falar de traumas, para falar de PNL, para falar para falar de outras coisas, porque assim, se a gente não fala isso, a pessoa não se trata ou não se olha, né, ou não busca um como é que você pode ver, a geração antiga tem até um trauma aí, né. Não, psicólogo é coisa de louco, né. Não é. E a gente vai pra escola aprender o cognitivo, matemática, português, mas a gente vai pra escola para falar sobre emoções, a gente não vai. Que é um fator que complicou muito, antigamente, pessoal, o trabalho era mais braçal, o filho trabalhava com o pai e com a mãe, é só o pai trabalhando sustentava toda a casa. Agora não sustenta mais, vai o pai e a mãe para o mercado de trabalho, aí o filho fica, claro, em creche, em tudo, mas cria uma questão psicossocial ali de criação das crianças, que cria uma geração automaticamente, na média, tá? Tem essas exceções para mais, sempre vai ser na média, mas cria uma geração também mais frágil, É. por tecnologia e por falta dessa questão do modelo familiar mais próximo como era antes. A gente não vai entrar nesse tema, mas são as famosas crenças, né? Quantas crenças são inseridas, crenças limitantes são inseridas nessas Sim, crianças, nessas pessoas, né? No início sim. da infância, né? E às vezes as pessoas não olham para isso, né, e aí isso vai acabar comprometendo na vida depois adulta, depois inclusive no trabalho, né. Consequentemente. Claro que cada um tem que buscar o seu. As escolas já acordaram. Se a gente for olhar aí os sistemas Ângulo, Poliedro, Objetivo, eles já vêm trazendo a escola da inteligência emocional. Olha que legal. Então, assim, eles já estão trazendo o núcleo na grade para a escola que quer, que geralmente é particular, acho que a escola pública ainda não olhou para isso ainda, mas em algum momento vai ter que olhar. Eles já estão trazendo à escola da inteligência assuntos ligados à inteligência emocional, porque eles já viram que essa é a maior demanda. Às vezes eu tenho um aluno lá e eu tô voltando lá embaixo, porque depois da escola vem o mercado de trabalho, não é? E aí, às vezes eu tô com um aluno lá que é muito bom, tem todo um potencial, mas ele tem uma baixa inteligência emocional. E às vezes ele tá desestimulado, ele tem outras coisas, e aí coisas que você tem que tratar. Então, assim, esse assunto, ele é complexo. Ele começa lá na base familiar e a gente olha essas mudanças relacionais do trabalho, de tudo isso, e como que isso afeta o profissional que tá lá na ponta. Sim. É muito louco, né, cara? É tudo interligado. Como empresário hoje que tá ouvindo a gente, um empresário, um empreendedor, como que ele pode se prevenir? Pô, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu ouvi falar. E outro ponto, a NR1, ela foi todo aquele boom nela para esse ano de 25, que ela ia começar a partir de maio, 26 de maio, né? Uhum. E de repente, pum, houve uma reagendamento, vamos dizer assim, de data. De Fala um pouquinho data. para mim disso.
Então, a NR1, ela ia essa revisão do psicossocial, ela ia começar a valer agora em maio, 26 de maio até. E aí, de 2025. Porém, ela foi pressão dos empresários também, que falou, gente, a gente precisa de tempo. Aí ela, de novo, posterga mais um ano, ficou pro ano que vem. Mas não dá para deixar pro mês 5 do ano que vem para poder querer se adequar. Por quê? Se você faz isso interno, eu tenho um ergonomista que faz, eu tenho com empresas grandes, eu tenho uma empresa de consultoria, né, no caso a Civan faz isso também, mas assim, busque essas empresas e fala assim, gente, eu preciso da ergonomia e garanta que a ergonomia tenha o psicossocial embutido, porque tem que ter, é dentro, o risco psicossocial, eu sempre falo da saúde e segurança, tem 5 riscos, né? Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então, o psicossocial, ele é uma subclasse do risco ergonômico. Então, garanta que a empresa que te presta serviço, que o risco psicossocial já está dentro do ergonômico. Se não tiver, tem que estar, né? E tem que se adequar e também nesse sentido. Tem muitas empresas que já são adequadas, o exemplo é a gente, e tem empresas que não estão se adequando nesse processo todo. Mas se deixar para o último mês não dá. Por quê? A gente tem que ir para campo, né? A gente tem que falar com o colaborador, a gente tem que ouvir, a gente tem que entender. E a gente pega muita coisa. A gente pega, assim, é, é, coisas assim, extremamente complexas e coisas extremamente simples até, muitas vezes, né? Mas é importante que você, ao identificar, que você trate. Para quê? Para que o seu ambiente de trabalho, todos os riscos psicossociais que eventualmente forem identificados, eles sejam tratados, para você reduzir esse risco. Para que depois amanhã o colaborador adoeça, se o INSS falar que é do trabalho, você fala assim, não, mas está aqui meu laudo ergonômico, Uhum. eu não tenho risco, ou se eu tinha, eu já tratei. Então isso aqui não é do trabalho, até para não indicar como uma doença do trabalho, para ficar isso aqui como uma coisa o quê? Pessoal da pessoa que a pessoa carrega, né? Então aí é que eu falo, né? Um assistencial do ocupacional. Então é muito comum no INSS lá, às vezes vem um CDF, pode ser que o período do INSS dê como do trabalho, aí impacta em folha, aí entra em N outras coisas que é, quanto mais você tem acidentes na sua empresa e doenças do trabalho, mais você paga imposto sobre folha de pagamento. Aí é outro lado, né, que compensa muito essa questão da prevenção, e quanto maior a empresa, mais isso compensa. Então veio um B91, que a gente fala que é o código do INSS, que assim, uma coisa é a pessoa afastar por um problema dela, outra coisa é ela afastar por um problema do trabalho, é o famoso B31, B91, né, que é um código do INSS. Mas se veio o B91, você entende que a sua empresa, naquele cargo, naquela função, não tem risco, você tem que entrar com um pedido administrativo para que, olha, INSS, Revisão perito, de. revisa o benefício aí para mim, porque você falou que é do trabalho, mas olha aqui meu laudo ergonômico, não tem nada que é do trabalho. Se essa pessoa adoeceu, tudo bem, ela pode adoecer, mas se ela adoeceu é por fatores pessoais e não organizacionais, não do trabalho. Então isso é muito importante, até para reduzir imposto sobre folha, uma série de encargos que acaba. Quanto mais você acidentar, quanto mais doença você tiver no seu ambiente de trabalho, mais imposto você vai pagar sobre folha. E pode-se dizer que, assim como o e-social, uma obrigação mensal da apresentação do empresariado, Vamos lá. vai ter que ter também do psicossocial? Por enquanto não, porque o e-social, pessoal, ele só entra a parte do PPP, perfil psicográfico previdenciário, que é a parte das CATs, né, que houveram de acidentes e doenças, dos ASOS que a pessoa fez, né, o periódico e tudo mais, e dos riscos de aposentadoria especial, que é o LTCAT, que não entra nem o ergonômico, não entra de acidente, é físico e biológico daquilo que dá aposentadoria especial. Então, claro que o e-social, quando ele foi montado para pegar tudo. Aí eles viram da inviabilidade, eles reduziram só a parte que mais interessa. Já existe uma corrente dizendo que lá na frente esses riscos vão entrar, mas por enquanto hoje não, né? Claro que isso depende de uma vontade política, isso depende da comissão tripartite, que envolve né, representantes dos empresários, né, das empresas, dos trabalhadores e do governo, mas isso são discussões que estão correndo em corredor, no sentido de que lá na frente isso vai entrar. Hoje não entra ainda no social. É uma obrigação ser feito? É. Ele tem que estar no PGR, o risco físico, químico, biológico, de acidente, ergonômico, contemplando o social, já deveria até estar. E na R17 não mudou, ela já trazia isso. Agora está mais explícito. Então, se eventualmente, se você for fiscalizado pelo auditor fiscal do trabalho, pelo Ministério Público, ele vai pedir o seu PGR. E se o PGR não tiver, claro que isso é mais para empresas grandes ou por denúncia ou por uma coisa assim mais complexa, se não tiver o Aí ergonômico, ferrou. você vai ser pego, pode até evoluir para uma TAC, que a gente fala, termo de ajuste de conduta, né, com o Ministério Público do Trabalho. Mas isso, claro, que dói mais no grande, né, no pequeno nem tanto. No pequeno, por enquanto, é social, ou até no grande, né, no social não entra ainda, mas já existe essa intenção. Então, assim, para quem puder, para quem já puder buscar fazer e se adequar, eu super recomendo, porque é uma tendência, né? E lá na frente, se eu tiver que enviar essas informações, se a gente tiver que enviar essas informações para o social, se eu não tenho nada feito, como é que eu faço? Só que entra em outro processo de gestão, né? Se a gente for falar assim, quais empresas não estão tendo problema com recrutamento e seleção, e pior do que recrutamento e seleção,
e retenção. Porque se eu tenho um ambiente de trabalho que psicossocial ele está mais adequado, a chance, né, ou seja, estatisticamente, o meu turnover, a minha questão de retenção, ela vai melhorar muito. É claro que a Civan também investiu muito nisso, mas eu tenho muito essa a gente lá na Civan, a gente vem dessa cultura. A gente foi olhando tudo que fizeram com a gente ao longo do tempo, falou assim, o que não Vamos faz eu já corrigir. sei, e aí vamos corrigir, vamos trazer melhor. Então, assim, eu tenho muitos elogios. Claro que nenhuma empresa é perfeita, a gente também tem os nossos problemas, mas eu tenho muito elogio interno no sentido de até pessoas que saem, vão para outra empresa e voltam às vezes, ou até comentam com a gente. Assim, gente, o ambiente de trabalho seus aí é diferenciado em relação à média mercado. Claro, sempre vai ter problema, sempre vai ter coisa para ser tratado, sempre vai ter as dificuldades. Mas quando você cria um ambiente mais tranquilo, as pessoas, claro, com responsabilidade. Eu falo que quanto maior liberdade, maior responsabilidade. Então, assim, quando você cria ambientes com maior liberdade, maior responsabilidades, mais leves, porque o dia a dia já é pesado, a gente tem toda a entrega, tem que fazer cobrança, resultado, tá tudo bem. Faz parte, né? Faz parte. A gente tem que ter até a cultura do erro, porque se a gente não permite erro, também a gente não permite aprendizado. Claro que tudo muito bem dosado. Mas eu tenho muito elogios nesse sentido. Então, assim, a nossa retenção geralmente ela é muito boa, porque a gente tem um clima, e aí tudo interfere no clima da empresa. A gente vai falar de gestão que é tudo. Se eu tenho os fatores psicossociais bem resolvidos, eu tenho um clima dentro da empresa muito bom. Exato. Apesar do dia a dia, apesar das metas, apesar das cobranças, mas a gente consegue fazer de uma maneira muito leve. Então, assim, um baita feedback que eu tenho, né? Nossa, Bruno, encontrei na Civan, aqui tem um clima muito leve, a gente trabalha assim, claro, tem às vezes que precisa fazer uma hora extra, alguma coisa, isso aí sempre acontece. Mas Exato. não é comum e a gente no dia a dia o clima é leve, então a gente consegue, As pessoas querem trabalhar, né? Realmente querem. faz sentido, né, cara? Então a gente viu até nisso, falou assim, com o crescimento da Civan, se a gente não conseguir criar um ambiente de clima bom, como é que a gente cresce? Se ninguém quer ficar aqui. E eu preciso das E pessoas, eu é preciso pô. das pessoas. Qualquer empresário vai crescer, desculpa, vai ter que lidar. Qual que é a maior função do empresário quando ele cresce? É aprender a lidar com gente. Porque todo o resultado vem através das pessoas, né? E aí é onde entra o psicossocial, que é muito forte nesse sentido, né? Criar climas leves, né? Tem empresas que já estão no outro nível, já fazem pesquisa de clima, já investem um pouco mais nisso. Por quê? Entendem que isso traz todo um retorno, né? De retenção. E às vezes você Sim. está tendo saída de funcionário ou as pessoas entram e logo já saem, porque, né? Ou porque está contratando de maneira errada ou porque às vezes o clima também não tá legal e às vezes você não tá entendendo. E não adianta a gente reclamar, como empresário, né? A gente justificar. A gente vai ter que questionar, propor e agir, né? Sair da reclamação, da justificativa e ir pra ação, né? Que É o que você desculpa é o falou. que mais ter, né? E tem, e as desculpas são, e a gente olha e vê, e faz sentido, né? Poxa, geração tem muito mimimi, é muito frágil, né? Mas é uma tendência global. Você falou, não, não vamos mudar. É uma Não. questão global que permeia toda a sociedade do mundo inteiro. E aí, como é que a gente luta contra isso? Mais fácil a gente se adaptar. E no nível estatístico até, né? Hoje, se a gente for olhar, 27% do mercado de trabalho já é composto pela geração Z. E a tendência do ano que vem, 30%. E depois. E aí, Sim. cara? Eu vou ficar reclamando até Vou quando? falar de uma estatística aí de uma pesquisa que teve na Exame, que a geração agora que está com 30 anos mais ou menos é a geração Z, não é? Uhum. Ela, agora a geração Z com 30 anos, eles estão se tornando supervisor, coordenador, né? Eles estão Já até sei o subindo. que você vai falar. E eles estão reclamando de liderar a própria geração. Nossa, mas como é que é difícil liderar a geração de onde eu venho, né? Como é que é mais desafiador? Então a própria geração Z está tendo dificuldade em gerenciar a própria geração de onde eles vêm, né? Sem falar de um outro. É legal que é um bate-bola de dados aqui. Que as pessoas, a geração que vem, ela não quer liderar. Por quê? Porque ela vê o quê? O líder hoje o quê? Sem qualidade de vida, sem qualidade nenhuma, familiar, sem tempo, muita cobrança e eles não querem isso. Se ele olhar para o gestor da empresa e falar assim, e esse gestor da empresa não vive, né? Ou vive pelo Eu trabalho. quero isso pra mim? Ele é o primeiro a falar assim, obrigado, mas não quero. Isso aí eu não quero, não. Próximo. Agora, se ele olhar o gestor da empresa e falar assim, pô, o cara é gestor da empresa, mas ele entrega resultado, mas ele consegue gerir bem, ele consegue ter um clima bom, ele é reconhecido pela empresa e ele consegue, apesar da função, ter uma qualidade de vida boa, aí ele fala assim, não, gestor nessa empresa eu quero ser, mas naquela outra lá que não propõe, obrigado, não quero. E aí como é Exatamente. que você vai construir liderança, né? Como é que a gente vai substituir as pessoas que Vai estão como? saindo? E tá muito comum. Hoje em dia, a gente fala, né, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, tem gente que está aposentando e está sendo chamado no mercado de trabalho, porque as empresas estão tendo dificuldade de fazer a sucessão desse pessoal. E aí é normal, quem quiser aí um exemplo de vídeo aí do Netflix, tem o Senhor Estagiário, né? Vocês já viram? Mas pega um pouquinho nisso daí, as pessoas mais velhas
voltando ao mercado de trabalho, porque as mais novas não estão tendo capacidade de suprir essa mão de obra. Às vezes a capacidade, ela não é porque eles não têm, mas é porque a própria gestão não enxerga o que precisa mexer para que eles tenham, né? Tipo, Sim, enfim, é um fator psicossocial que é precisa um ser fator mexido na cabeça psicossocial. também do empresariado, né? Sim, sim. E, cara, desenrolou Dá muita muita ideia, Tem muita cara. ideia, Tem tem muita muita coisa que coisa. eu já conhecia um pouco do assunto, mas você me trouxe muito mais conteúdo, mais a fundo, do que realmente vem por aí. E eu vou fazer uma pausa agora de 2 minutinhos pro Bruno. Conhece o Bruno? Opa, eis aqui. A gente vai ter um momentinho da segurança agora, de 2 minutos. E quando eu voltar, eu quero que a gente volte trazendo já um plus para o pessoal, do que eles podem fazer para já agir em cima desse fator psicossocial, beleza? Perfeito, ótimo. Então, gente, paradinho em 2 minutos, a gente volta já. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Blindagem Empresarial, em parceria com Gestores em Ação do Gustavo Pires e, claro, o Ita na Rede. E hoje, para dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso, né, a desmitificar essa área da saúde e segurança, a gente vai falar da importância do EPI, equipamento de proteção individual que todo mundo conhece. A gente falou, no último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do PGR, das ações, eu até comentei que muitas das ações necessárias para proteção chega muitas vezes a nível de EPI. Então, toda vez que a gente está avaliando um risco ocupacional, seja lá ele físico, químico, né, o biológico, o ergonômico de acidente, eu vou falar tanto que vocês vão decorar, mas é a base de tudo, e às vezes é importante repetir, porque tudo está um pouquinho trilhado nessa árvore, nesse consenso, nessa premissa, e aí a gente tem a questão dos EPIs, porque muitos dos riscos, igual eu falei da que a gente estava comentando um pouquinho do trabalho em altura, dessa questão toda, que muitas vezes eu tenho que aplicar o EPI, que é o cinto de segurança. Então, assim, todo mundo conhece o EPI justamente para poder fazer a proteção do trabalhador. Quando eu não consigo eliminar o risco, o ideal é a gente conseguir eliminar, mas não consegue, eu tenho que lidar com aquele risco. E como é que eu lido com aquele risco? Uma das formas é o EPI. E aí vem a importância do EPI. Eu falo que ele é muito mais cultural do que qualquer outra coisa, do que uma exigência, ou do que ter alguém ali cobrando o dia inteiro. Falando dos EPIs, assim, é muito comum, quando a gente fala de EPI, a gente já pensar em capacete, né, proteção dos membros aí, cabeça, tronco, vai o capacete, né, de proteção, vem a questão das luvas para proteger a mão, as mãos são uma das coisas que mais também a nível de saúde e segurança do trabalho você acidenta, porque é a sua ferramenta, né, a forma como a gente mais trabalha é com as mãos e os pés. Então tem muita bota, tem muito tipo de bota, tem bota para eletricista, tem bota para mecânico, tem, né, bota para trabalhar com água, enfim, para proteger os pés, assim como luva, né? Eu tenho infinidade de luvas dependendo do que eu vou fazer. Luva para trabalhar com produtos químicos, luva para trabalhar com graxa, luva para trabalhar com parte mecânica, luva para trabalhar com a parte elétrica. Capacete eu também tenho, né? O capacete ainda é mais tranquilo, que eu tenho capacete de uso geral e alguns capacetes específicos aí para a parte elétrica. Então, esses, máscara, né? Quem nunca viu alguém trabalhando com alguma máscara, que gera alguma poeira, porque gera com filtro ou sem filtro, elemento filtrante, se é um produto químico mais complexo, ou se é uma máscara mais simples, só para poeira. Então, são os EPIs ali mais comuns que todo mundo está acostumado a ver no dia a dia. Mas qual que é a importância do EPI? É justamente porque ele está ali para proteger de um risco de um adoecimento. E quando a gente fala de adoecimento, a gente é muito reativo. É um pouco da nossa cultura. Somente do homem. A mulher ainda se preocupa mais com saúde, o homem ainda deixa mais para depois. O homem tem aquela cultura de que quando eu ficar doente eu vejo o que eu faço, né? E aí prevenção zero. Se prevenir é até mal visto, né? Se fica com frescura aí prevenindo, é a cultura um pouquinho aí que rola no público masculino. As mulheres ainda são um pouco mais cautelosas aí de natureza, né? A diferença entre homem e mulher nesse sentido. Mas é cultural. A questão do EPI é uma questão cultural. Se o técnico de segurança ou se alguém tiver que ficar ali do lado, como se fosse um anjo protegendo as pessoas, a gente não muda, as pessoas não utilizam. As pessoas que têm que se conscientizar disso. E aí, pessoal, a importância do EPI, ela é para realmente para evitar danos, né? Para evitar uma série de riscos que a gente tem. Faz um teste, quer ver? Ó? Tá em casa, faz um teste aí, tenta tomar banho sem utilizar esses dois dedos, né? Coloca eles aqui, ó, se quiser até amarrar, faz esse teste aí em casa, amarra aí, tenta tomar banho, tenta passar o dia, tenta escovar o dente sem o dedo para você ver como é, como é que isso faz falta, né? Claro, muitas vezes a gente é um pouco reativo, a gente valoriza depois. Mas, gente, tem exposições a produtos químicos que às vezes e até cancerígenos, às vezes, que às vezes não é um dia, é 5 anos, é 10 anos, é 20 anos. Tem gente que tem câncer agressivo em estágio já mais avançado de metástase por exposição prolongada a alguns agentes químicos. E a gente não olha, né? No dia a dia a gente não se preocupa, a gente não tem essa visão
ou é mais difícil a gente ter essa visão de prevenção de longo prazo. Então, é muito importante essa questão do EPI, mas ela é uma questão muito mais cultural. E aí vou até dar uma dica aqui para os gestores, para o pessoal que está nas empresas, gestores, donos de empresas, administradores, mesmo o pessoal da segurança, tem que conscientizar de cima para baixo a empresa, não de baixo para cima. Então, preciso conscientizar para que os donos, os gestores, comecem a olhar para os cargos mais operacionais e cobrar a utilização de EPI. E aí o colaborador, quando ele chega, quando ele está trabalhando, e o gestor, ou o chefe, ou o patrão, né, depende aí da cultura da empresa, do tamanho, do porte, começa a parar ele, cobrar dele a utilização do EPI, assim como o gestor geralmente cobra a questão do trabalho bem feito, aquilo se torna um valor. Poxa, se o dono da empresa, se o meu gestor para o meu serviço para cobrar a questão da utilização do EPI, então se para ele é importante, para mim também começa a ser. Agora, se a gente terceiriza essa responsabilidade para o técnico, ou para quando alguém vem, isso não é uma cultura, né? Aí é uma cultura muito reativa e não preventiva nesse sentido. Então a gente tem que ter essa visão que a importância do EPI é para isso mesmo. É para resguardar as pessoas para que elas adoeçam. E aí ela tem que ser uma cultura e é uma mudança cultural que a gente faz de cima para baixo. Então, fica o apelo aí para os gestores, para os donos de empresa, para os administradores, a entenderem e fazer essa mudança de cima para baixo. Transforma isso numa cultura, transforma isso num hábito, né? Se compromete em 3 meses, que é o tempo de 3 a 6 meses de tempo de mudança de um hábito, começa todo dia a chegar, quando você estiver em área andando ou conversando com as pessoas, dá uma olhadinha se eles estão utilizando o EPI, se não tiver, para, conversa, orienta e pede que utilize, para você ver que se em 3 a 6 meses você não muda a cultura da sua empresa. E aí você vai prevenir, qual que é o ganho, né? Você vai prevenir essa questão de acidentes e doenças do trabalho. Joia? Grande forte abraço, obrigado pela audiência e bora lá que semana que vem a gente tem mais um assunto. Estamos no ar e eu aqui, ó, com a minha Guaranita Cibal, sul de Minas, água com gás sensacional. Mais uma vez agradecendo aí aos nossos patrocinadores que apoiam essa ideia, que querem levar conteúdo para você, empresário, empreendedor, ou seja, te ajudar a fazer a sua empresa algo que realmente tenha lucro, liberdade, que você consiga prosperar o seu negócio. Que é a Guaranita Cibal, Gráfica São José do Itamonte, B3 Mídias, Civan Medicina, Saúde e Segurança do Trabalho, Adocicado Sorvetes e também a Mistura Fina com a parte do vestuário. Então são empresas já consolidadas, empresas com anos de mercado que resolveram colocar na sua fatia ali do seu fluxo de caixa um investimento para levar para você e trazer o retorno para você de conhecimento. E agora, como eu falei, essa reta final desse programa, eu quero trazer um bate-bola com o Bruno aqui, para nós falarmos o que você pode fazer, empresário, pequeno empresário, médio empresário, quais são as ações que você pode tomar dentro da sua empresa que vão refletir diretamente nos fatores psicossociais. Brunão, vamos trazer eu vou trazer uma palavra aqui e a gente desenrola ela, pode ser? Ótimo. Muitas pessoas, hoje, eles falam que todo mundo trabalha por causa de dinheiro. Antigamente poderia ser. O dinheiro hoje, a gente precisa do dinheiro. Importante. A gente só não pode ser escravo do dinheiro. Ok. E as pessoas hoje em dia, elas estão muito mais trabalhando pelo salário emocional do que pelo salário financeiro. E existe um equilíbrio nesses dois salários. O que a gente pode trazer de ideias para o empresário, para o pequeno, médio empresário, sobre salário emocional? Ótima essa pergunta. Acho que agora a gente vai chegar no calcanhar de Aquiles e vai bater numa dor de todo, principalmente até do grande, mas assim, do pequenininho também, porque eu vejo empresas grandes também patinando e apanha bem em relação a isso. Quando a gente fala de fator psicossocial, a principal característica que interfere nisso é o clima da empresa. E quem que determina o clima da empresa? São os donos. Claro que depois vem a gestão, mas é reflexo do dono, né? No meio militar a gente fala, né? Toda tropa é reflexo do capitão, então assim, do tenente, enfim. Então assim, não adianta, todo empresário tem a empresa que merece, né? Não adianta ficar reclamando e aí tem que evoluir, tem que olhar para cima. Mas o que eu vejo, principalmente no pequenininho que está escalando, ele não tem uma visão e é difícil, isso não está muito acessível no mercado. A pessoa fica esperando um RH, uma gestão de pessoas, mas pensa, o pequenininho não tem nem esse setor dentro da empresa, né? Mal tem um administrativo ali que toca a parte mais administrativa. E quando a gente está crescendo, existe esse desafio de contratar gente, de preparar liderança, time 1 e tudo mais. Só que o empresário que está ali no viés de empreender, de gerar lucro, enfim, de gerar riqueza, de gerar oportunidade, ele não tem o olhar emocional, ele não tem tanta... Às vezes ele até tem inteligência emocional, mas ele não tem, às vezes até falta metodologia. Porque, por exemplo,
Será que o empresário se conhece? Será que ele sabe, ele já parou para olhar o perfil que ele é? Se ele é mais executor, se ele é mais comunicador, se ele é mais analítico, se ele é mais planejador? Será que quando ele vai contratar alguém, ele olha para a vaga e fala assim, olha, será que ele consegue ter esse olhar? Para aquela vaga ali, eu preciso de uma pessoa mais quietinha, mais assim, mais pessoa certa no lugar certo, né? Então, muitas vezes ele não se entende, ele não entende o perfil comportamental que ele tem e ele sai contratando pela escassez. Apareceu ali, parece que, igual você comentou comigo uma hora. Ele fala bem, mas poxa, talvez para essa vaga não precise de alguém que fale bem, precisa de alguém que fique sentado no computador analisando dados. E aí não dá para contratar uma pessoa que fala bem no lugar que tem que ser quietinho e não vai dar certo. É certo que vai dar errado. Ou às vezes eu faço ao contrário, eu preciso de uma vaga mais comercial, mais comunicativa, aí eu contrato uma pessoa muito boa de dados, analítica, mas que na hora que vai conversar não consegue. Então parte do pressuposto que o empresário, ou às vezes ele quer forçar o método que ele tem para todo mundo, mas nem todo mundo funciona do jeito dele, né? Da maneira dele. Alguns vão funcionar, outros não. Isso entra na liderança situacional, né? É você saber, como empresário, como gestor, você entender como que o outro funciona e saber que quando a pessoa é igual a você, é até mais fácil, porque a gente já sabe como que a gente funciona. Mas e quando ela é diferente? Como é que eu lido? Ou às vezes até quando é igual. Então, assim, a primeira coisa que eu recomendaria para os empresários, e isso vai ajudar a crescer, a desenvolver, claro, existe essa questão do fator psicossocial, dessa questão de ir para campo, entender, mas primeira coisa, ele tem que criar um clima leve. Que não deixe de ter resultado, que não deixe de ter cobrança, mas que um clima leve. A gente pode até dizer que isso aí é uma cultura da empresa, né? Cultura, isso. É a cultura, né? Na veia, né? O clima é reflexo da cultura, né? Então, como é que eu monto uma cultura forte numa empresa? Primeiro, você que é empresário aí está crescendo, ou até que às vezes pode ser grande, ou um gestor, e está tendo essa dificuldade de montar time. Você se conhece? Você sabe qual que é o seu perfil comportamental? Você utiliza metodologia para entender isso? A partir do momento que você conhece isso, você sabe lidar com quem é diferente? Quando você vai contratar, além de você escrever o que a pessoa tem que saber tecnicamente, ela tem que entender de Office, tem que saber operar a máquina, tem que saber, é da manutenção, eu vou contratar um eletricista, tem que ter esse curso. Será que você para pensar em qual perfil que é comportamental, emocional que essa pessoa tem que ter? Porque muitas vezes não, é raro quem olha para isso. E quem olha para isso tem uma chance de 80% de dar certo. Quem não olha tem uma chance só de 20% de dar, é o famoso 80-20, né? Quando você alinha a questão comportamental com a técnica, que a gente fala soft e hard skill, eu falo que às vezes tem que ser até o contrário. Que é mais difícil você trabalhar emocionalmente alguém do que você trabalhar a questão técnica, né? Porque aprender todo mundo consegue. Mas enfim, quando você alinha esses dois no perfil de vaga, você tem uma chance de 80% de dar certo. Quando você nem isso sabe, nem sabe olhar para isso, nem isso conhece, 20 só por cento de chance de dar certo. É o contrário, é 80% de chance de dar errado. Então, assim, se tem um feeling legal nessa questão do psicossocial, é clima e cultura. Se você tem um clima, né, que tem que ter resultado, tem que ter indicador, tem que ter KPI, tem tudo aquilo que a gente já sabe. Mas ele tem que ser, apesar disso, ele tem que ser um clima leve. E para ter um clima leve, você precisa de pessoas certas nos lugares certos. E para pessoas certas nos lugares certos, quem está contratando tem que ter essa visão. É muito comum, às vezes, a gente olhar, nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa certa, mas ela está no lugar errado. Então é certo que vai dar errado. E eu preciso mover essa pessoa para um lugar certo, que daí ela vai se sentir melhor, ela vai produzir mais, ela vai parar de reclamar, porque ela está fazendo aquilo que ela tem mais predisposição emocional para fazer, mais perfil. E quase nenhum empresário hoje olha para isso, quase nenhum gestor tem esse conhecimento aprofundado. Então, assim, e aí a gente está vendo uma geração cada vez mais frágil. E não olhar para isso torna o erro mais certo, né? Por quê? Porque a geração que está vindo ela tem mais dificuldade de se adaptar quando ela está errada. Ela não tem muito essa resiliência que a gente tinha muito tempo atrás. Então, eu acho que assim, o que mais falta nos empresários, se eu for. E aí, estou falando também, já fui gestor, sou gestor, né, já trabalhei no CLT, já vim de baixo, já vim da manutenção, já vim da operação, passei pela engenharia e hoje, né, sou empresário e acumulo tudo isso. É essa questão de não se entender primeiro, não buscar autoajuda, não buscar autoconhecimento, que eu acho que é o principal fator, e depois querer cobrar das pessoas de qualquer jeito, de qualquer forma, sem entender que as pessoas são diferentes e funcionam de maneiras diferentes, né? E aí o clima fica pesado, porque tem empresário que às vezes cobra, tem gestor que às vezes cobra o colaborador e fica assim, às vezes é a pessoa certa no lugar errado, só que ele não consegue entender isso, ele cobra tanto e estressa tanto a relação, até a pessoa pedir conta, ou até gerar um problema maior, até demitir.
Poxa, mas se você já tivesse uma metodologia, uma visão, você já teria indicado que aquela pessoa, às vezes, é a pessoa a ser lugar errado. Às vezes você conseguiria até movê-la e não perderia o colaborador, ele estaria trabalhando melhor. E às vezes você cai para uma demissão. Por quê? Porque você não consegue olhar e adaptar a pessoa para o lugar que ela funciona melhor. Exatamente. E olhando, vamos supor, a pessoa conseguiu entender o que é a empresa dela. Ela não é só um lugar de ganhar dinheiro. Tem um porquê que ela nasceu. Consegui identificar todos os meus fatores, a pessoa que eu preciso no setor qual perfil, ok, deu um passo. Mas eu trago, mais ou menos um bate-bola contigo, eu trago 4 pontos aqui. O primeiro, como você é gestor hoje, nas suas atos, nas suas atitudes também, né? Como pessoa física e também depois como pessoa jurídica, como você se comporta para o seu público, para os seus funcionários, como ele te olha? Será que as atitudes que você está tendo, tanto para cuidar da sua vida, para cuidar da empresa, está refletindo neles de forma positiva? Sim. Eles estão comprando em você, pô, fulano, ele está se cuidando, ele está cuidando bem da empresa, então vamos cada vez mais ser mais engajados. É um fator. O segundo, será que esses empresários, eles dão um feedback? Eles sabem a cultura de dar um feedback? Ou seja, eu tenho tudo, igual você trouxe, tudo de forma certa, tudo de acordo com o que eu preciso. Mas haverão erros, mesmo assim. Sim, será que eu Haverão estou conseguindo ajustes. conduzir, chamar para conversar, ou deixar o negócio, o caldo, vamos dizer assim, ficar grosso, depois eu não conseguir mais afinar, eu perder mão, perder equipe? Outro ponto, flexibilidade. Hoje, nessa geração, será que o trabalho que eu tenho eu consigo flexibilizar? Você até trouxe nos bastidores aqui uma notícia que eu fiquei bem Sim, legal sim. da sua empresa. Mas será que a gente consegue flexibilizar o nosso trabalho? Dar um pouco mais não liberdade, mas um pouco mais de flexibilidade, trabalhar um pouco de casa, trabalhar um pouco daqui, sabe, questão de horário. E outro ponto que eu marquei também são incentivos. Bem, você falou, né? Muitas empresas hoje, elas pagam a pessoa fazer academia. Dá esse incentivo. E isso é pago muito fácil, muito Uhum. rápido. Essa conta reversa é muito fácil de se fazer. E, entre outros incentivos que a gente tem, né? Então, são pequenas ações de salários emocionais que ele impacta diretamente no psicossocial, certo? Então vamos lá, são 4 pontos, né? Até anotei aqui para não se perder. O primeiro, quando você fala do exemplo, eu acho que assim, o falar convence, mas o exemplo que arrasta, né? Não tem outra forma de fazer liderança a não ser pelo exemplo, né? E aí, quando a gente fala do exemplo, isso é muito importante. Por exemplo, como que você se parece para o seu colaborador? Aquilo que você falou. Você é uma pessoa você tem uma boa saúde emocional? Você é uma pessoa que se cuida? Você é uma pessoa né, que fisicamente você se cuida, emocionalmente você se cuida? Você é uma pessoa descontrolada? Você é uma pessoa que gosta, bate na mesa e toda hora tá perdendo a paciência com tudo e com todo mundo? Você sabe falar na hora certa, né? Você sabe escutar na hora correta também? Então eu acho que, assim, não tem outra forma, é o exemplo. Por isso que eu falo que toda empresa, todo empresário tem empresa que merece. É a empresa que ele tem é espelho do que ele é. E se ele não investir nele, ou se ele não der o exemplo, se ele for a primeira pessoa a fazer isso, não vai mudar a realidade. Vai ficar ali na reclamação, na justificativa, e não vai questionar, não vai propor, não vai agir de uma forma diferente, que eu acho que é isso que realmente muda o cenário. Então, como gestor, eu acho que não, né, eu particularmente, eu venho investindo muito na minha saúde, né, eu passei por esse processo também de perder a saúde, às vezes por trabalhar demais, e às vezes até por teimosia minha mesmo, no sentido de eu não é porque a empresa fez isso comigo, é porque eu também muitas vezes não olhei para mim. Assumo a culpa aqui nesse sentido, né. E geralmente, às vezes a gente até quer terceirizar a culpa, né, mas não é, geralmente é a gente que precisa mudar, não é o outro, né. E o exemplo, eu acho que nesse sentido é fenomenal. Então assim, eu venho quando a gente investe mais na nossa saúde, na questão da inteligência emocional, tudo, a gente começa a transbordar isso para quem está do lado. Seja para o gestor, seja para o colaborador que está lá na ponta. Então, exemplo é fundamental. Você como empresário, será que você está investindo na sua saúde, seja emocional, intelectual? Você está buscando autoconhecimento? Está buscando mentoria? Está Será buscando que sempre é livro? a conversinha, sempre a mesma coisa, a mesma conversa, mesmo tudo, né? Não troca ficha, né? Não troca ficha, é o mesmo disco. E aí eu acho que esse é um ponto fantástico que você trouxe, né, não tem outro jeito, né, não adianta você esperar uma empresa diferente, gestores diferentes, funcionários diferentes, se você não abrir e falar assim: "Eu preciso mudar", né. E aí eu acho que isso é uma questão de maturidade. Quando a gente está culpando o outro ou criando justificativa ou criando desculpa, a gente só está se infantilizando. A gente tem que assumir o protagonismo, né, e falar assim: "Eu preciso mudar, o outro muda se quiser", né. E claro que o exemplo seu vai ajudar e vai ajudar para quem quer mudar, porque também não adianta a gente ficar insistindo, depois a gente vai entrar no feedback, não adianta a gente ficar, querendo apoiar quem não quer ser apoiado. E se a gente for errar, a gente tem que errar rápido, né, e parar de ficar adiando o Armagedon, né, porque ele só vai piorando, é uma bola de neve. E aí a gente entra no feedback que você falou que é muito importante, você tem que ser claro, objetivo, na hora certa, no lugar certo. Quando acontece alguma coisa, isso é muito comum, às vezes eu tô lá no meio de 3, 4 pessoas no trabalho e uma dá uma derrapada que você fala:
putz, que vergonha alheia, né? Você bota a mão na cara e faz vontade de até enfiar o pescoço aqui, não tá aqui para escutar isso. E acontecem erros, às vezes são erros mais técnicos, mas às vezes são erros mais comportamentais, que é o que você falou, que é o que mais determina o profissional, eu acho, olhando tudo isso hoje, porque assim, conhecer livro nunca foi tão aberto. Hoje você tem inteligência artificial. Gente, eu particularmente, eu aprendi numa velocidade, porque eu tinha que ir lá no Google pesquisar, ou antigamente que nem isso tinha. Biblioteca. Tinha para biblioteca, né? Hoje não, À tarde, lá, eu olho na inteligência. Você acha que eu sou bobo? Claro que eu sei fazer o tradicional, mas eu vou lá na inteligência artificial e já pergunto. Antes, eu vou perguntar um assunto jurídico. Antes de eu questionar o meu jurídico, eu já pesquisei tudo. Na IA, e ela já me deu, claro que às vezes ela vai errar também. E aí depois que eu vou. Então, assim, a velocidade de conhecimento ela está muito mais forte. Então, não tem barreira para quem quer, né? Só a pessoa precisa querer. E aí entra o feedback. Eu acho que o feedback ele começa a ser muito mais comportamental do que técnico. Claro que o técnico você corrige ali, vem cá, faz assim, no próximo você muda isso aqui, processo muda, tá vendo o procedimento, você não seguiu, ou o procedimento tá errado, vamos melhorar e não tem problema. Mas o comportamental é mais complexo e entra muito nessa questão do feedback. Então, aconteceu algum problema, dá um tempo, esfria a cabeça. Se quiser fazer até no outro dia, às vezes até melhor, né? Busca uma hora que tanto a pessoa que vai receber o feedback como você estejam emocionalmente mais equilibrado, né? Não faz, geralmente eu não faço na hora, mas aí eu chamo no segundo momento. E aí eu vou detalhando, olha, a gente fala feedback, agora é feed forward, né? Que é até uma atualização do feedback. São duas ferramentas juntas, né? Uma você traz o passado, isso. E trazer para a pessoa o que ela fez, né? Olha, teve tal comentário que você fez, isso aqui não é legal, isso aqui é assim, tal. Isso vem do seu comportamento, da sua ânsia disso, de fazer aquilo. E claro que você tem que se autoconhecer, né? Para você poder depois fazer isso com outra pessoa. Não adianta você nem se conhece, aí você vai dar feedback de jeito, você não sabe nem você não entende nem de você, quando mais do que dirá do outro. E aí você vai pro feedback, falando numa próxima situação dessa, o que eu esperava de você? Eu esperava que você fizesse assim, assado, que fosse dessa forma, que você tivesse mais paciência, ou que talvez você aumente a sua resiliência. Que às vezes falar isso que você falou no calor da emoção, você prejudicou o time, mas você tem que entender que às vezes para você tá tudo bem, mas o outro que tá escutando não tá legal. Então acho que essa questão do feedback é corrigir rápido, sabe? Errar e errar rápido. Porque se você deixa o colaborador desajustado, seja na parte técnica, fazendo um procedimento errado, é certo que vai dar errado. Mesma coisa comportamentalmente. Se você deixa um colaborador tendo uma atitude errada comportamental, você ferra o clima, você ferra a cultura da empresa. E cara, aquele famoso da laranja podre, né? Sem ele saber que tá tendo um comportamento errado, ele tem um comportamento errado, ele pode outro ver que ele faz, fazer também. Aí, cara, aí a massa tá começando a fazer para você tomar conta disso. Quer ver um exemplo que eu já fiz? Uma vez, né, numa certa situação, colaboradora, a pessoa, o funcionário, colaborador, colaboradora ali, teve uma ação muito negativa. Sabe aquela pessoa que tem uma ação muito negativa durante tudo critica muito, e não é uma crítica construtiva, e sim uma crítica destrutiva, e te incomoda, né? Acaba com o clima, né? Porque as pessoas ouvem, escutam, vai ficando um clima pesado. Gente, claro que não na frente de ninguém, chamei essa pessoa, chamei no cantinho outro dia, tal. Aí fui lá, dei o exemplo, dei mais de um exemplo, olha, aconteceu tal dia, aconteceu isso, foi assim, assim, assado. E aí eu tive que entrar para a parte emocional, tive que entrar para a parte da criação da pessoa. Falou assim, olha, talvez você foi criada assim. Talvez na sua casa é assim. Talvez a sua mãe e seu pai foi assim um dia inteiro com você, te criticando negativamente tudo isso. Só que a sua crítica tem que ser construtiva. Olha o que você falou, olha o impacto que você trouxe e olha como é que o clima ficou pesado. E eu fui duro ainda, falei assim, olha, se nem na minha vida pessoal eu permito pessoas assim, que dirá na minha empresa, né? Porque pessoas assim no meu nível pessoal, ou a pessoa corrige ou eu afasto. Porque imagina ficar do lado de alguém que te critica destrutivamente, constantemente, todo dia, toda hora. Você não aguenta, né? Te prejudica, mina a energia, cria um clima horrível. Mas aí você muda se quiser, tô te falando. Se você entender que isso é importante, show, você muda. Se não entender, rasga. Mas assim, eu nunca vou te corrigir na frente das outras pessoas, mas eu tenho uma ferramenta para lidar com gente negativa. Toda vez que você vier com uma crítica negativa, eu não vou falar nada, mas você vai perceber. Eu vou jogar um sonho, eu vou jogar uma coisa boa. Toda vez que você falar mal depreciando alguém, eu vou falar uma coisa boa. Você vai perceber porque eu tô te falando isso, o resto não vai perceber. Mas eu vou combater o seu negativo com o meu positivo. De duas, uma. Ou você muda ou você não vai aguentar ficar aqui com o meu positivo. E aí é o que eu falo. Isso que é um caso extremo, né, que eu tô trazendo. Mas são pessoas assim que estragam o ambiente. E por que ela estraga o ambiente? Depois ela foi me falando, porque ela foi criada assim e nunca parou para olhar. E nunca ninguém falou para ela. Nunca ninguém falou para ela. Normal, né? Normal. É assim. Fizeram assim com a minha vida inteira. Assim é na minha casa e assim vai ser aqui. Isso é a vida para mim.
e ela nem percebe, nem olha. Por isso que eu falo que o empresário, às vezes, se ele não investir em autoconhecimento, é ponto cego, ele não consegue nem enxergar aquilo que ele está errando, que dirá corrigir. E aí, se não tiver alguém para despertar isso, não vai. E aí entra o feedback, entra o feed forward, entra toda essa questão Técnicas. das técnicas. Mas também não adianta ter técnica sem percepção. Posso ter a melhor técnica do mundo, mas se eu não tiver treinado para ter percepção, se eu não tiver o autoconhecimento, se eu não tiver a visão comportamental, Pode dizer que a percepção é primordial para daí primordial. vir a técnica. Né? Não tem. O que eu preciso? Sim. Você precisa primeiro da percepção. E aí, para ter percepção, você precisa do autoconhecimento. E aí depois você vem com a técnica para poder corrigir aquilo que está errado. Caramba, você bombardeou a nossa cabeça hoje de informação. Vamos. E eu queria te fazer um convite agora. No meio aqui da nossa conversa me veio um insight. Eu quero marcar com você, sei lá, vamos dar mais uns 2 meses no máximo, pra Claro. gente fazer uma live no Instagram, pra gente alcançar novos públicos também. Opa. E também ter as pessoas trazerem perguntas para nós ali ao vivo, para que você consiga cada vez mais Claro. trazer para eles o clareamento da NR1, pode ser? Sim, claro. Aceita o convite? Vamos, opa, já está aceitado. Beleza. Vamos chamar daí nas redes sociais, a gente coloca. E aproveitando, Bruno, deixa o seu arroba aí pro pessoal. O que a Civan, arroba da Civan, do Bruno, o que vocês podem colaborar pros empreendedores? Posso só antes de chegar nesse ponto alto aí, eu fui anotando aqui, mas aí faltou a gente falar um pouquinho do que você trouxe da flexibilidade Vai, bate né? bola. Só para a gente ser rápido aqui e encerrar o que você falou. Pessoal, flexibilidade, eu estava conversando com o Gustavo um pouquinho sobre isso, e aí de experiência própria, né? Eu já tive a experiência de folgar, todo mundo já deve ter tido a experiência de folgar 3 dias, né? E aí, poxa, como é que você volta diferente? Tem um feriado na sexta, na segunda, emenda, sabe? Que delícia que é, né? E essa geração nova vem muito carente disso. Eu até comentei, Gustavo, que lá na frente a nossa ideia é quando crescer, tiver mais gente, mais time, tiver mais fácil fazer isso. E aí vem a flexibilidade. Claro que a gente já trabalha com home office, a gente já trabalha com o trabalho híbrido. Às vezes a pessoa está passando, o marido operou, está precisando de mais atenção, mas dá para mim trabalhar de casa. Por que não entregar flexibilidade? Por que não deixar? Claro, nem tudo pode. Não tem como uma pessoa que trabalha numa máquina, no equipamento, produzindo, ter essa flexibilidade. Tem hora que não vai dar. São cargos e cargos. Né? Cargos e cargos. É importante deixar isso claro, até para não gerar aquela questão da imparcialidade dentro da empresa. Falei, gente, mas esse seu trabalho não tem como, né, ter essa flexibilidade. Se tivesse, a gente faria. Mas para os que tem, a gente entrega muito essa questão da flexibilidade. Eu ainda tenho a visão de implementar, sem reduzir carga horária, mas assim, talvez, até comento, né, umas ideias que eu tenho, assim, mas não é o momento ainda, mas de talvez colocar a jornada 10 horas por dia, 4 dias, metade do time folgando na sexta, metade na segunda, trabalha 4 dias e folga 3. Quem que não vai gostar, ainda mais esse pessoal que está vindo, que olha muito mais qualidade de vida do que dinheiro, Sim. Não vão querer, talvez, como é que você não vai reter mais gente, como é que você não vai recrutar e selecionar mais gente interessada em trabalhar na sua empresa e como que você não vai manter um clima melhor, né? As pessoas melhores trabalham mais. E às vezes eu falo, eu mesmo, o dia que eu tô equilibrado emocionalmente, às vezes em um dia eu entrego aquilo que eu não entreguei a semana inteira. E a semana que eu tô ruim, às vezes passa a semana inteira, Né? eu empurro, eu procrastino e vai e eu não consigo entregar. Então, assim, saúde emocional é uma questão de eficiência, eficácia, de produtividade, de entrega e de resultado. Oh. E falando de um pouquinho de... que a gente falou dos últimos incentivos, é o que eu trago. Se vocês, né, incentivem os colaboradores, criem benefícios, ou pelo menos incentive. Não tem dinheiro para criar benefício. Mas você consegue falar na cabeça, pelo menos, né? E ser um exemplo. Eu acho que isso é muito importante. Incentiva atividade física, incentiva alimentação. Às vezes as pessoas não buscam, às vezes um nutricionista, não buscam um psicólogo, né? Às vezes até tem um convênio, mas ele não tem a cultura de fazer. Ou às vezes tem até o preconceito, né? Quem vai no psicólogo é louco, eu não, lá no nutricionista. Então, assim, eu acho que assim, quando você equilibra a sua parte dormir cedo, né? Quando você equilibra a parte alimentar, quando você equilibra a parte de atividade física, até a questão hormonal ela se regula dentro do corpo e até as questões, né, psicossociais elas ficam mais cuidadas. Então, assim, dificilmente você vai ver um atleta tendo depressão, né? Não estou falando de um atleta que eu falo assim de alto nível, de competição, de Olimpíada, não. Estou falando de uma pessoa que pelo menos faz 3 vezes por semana. Dificilmente você vai ver uma pessoa dessa deprimida, porque realmente isso regula o todo. E é o que a geração nova quer, né? Eles querem ganhar dinheiro, mas eles querem qualidade de vida. A geração anterior, ela sacrificava a qualidade de vida em prol do dinheiro. Agora está ao contrário. Eu até sacrifico o dinheiro, mas a qualidade de vida eu não sacrifico. E se eu não tiver isso, se a minha empresa não proporcionar, se a empresa não tiver alinhado com a minha cultura, com a minha vontade, ali eu não quero trabalhar. E aí onde, né? Tem muitas empresas que a gente acompanha, a gente vê que tem as disputas saudáveis dentro da empresa, né? Até um aplicativo aí, tem inúmeros, né? Mas um que tá bem conhecido, que é o Gym Hats, que é um aplicativo ou seja,
tenho 10 funcionários, nós vamos ter uma competição saudável de atividade física. Quem fizer mais atividade física em 3 meses vai ganhar um prêmio X. Sim. Então, cria-se aquela disputa saudável, porque observa-se que em 3 meses virou hábito. Virou Virou hábito, ganhou um prêmio. Aquela pessoa que não ganhou, virou hábito para ela. Ela vai continuar se cuidando, entendeu? Então, é interessantíssimo esse Legal, não conheci não. plano. Depois me passa Eu lá. mando para você. Bem Legal. interessante. Várias empresas estão colocando isso dentro dos seus incentivos. Porque o mais difícil é vencer o hábito, né? É criar o hábito. Eu brinco que quando eu comecei, já faz mais de 6 meses, então o hábito já tá bem, né? Mais, um pouco faz até um ano aí. Mas assim, quando eu comecei, minha meta era parar na porta da academia, porque assim, né? Você tava longe, não tá bom. Porque assim, depois que tá lá mesmo, tô lá, eu vou ter que fazer, né? Então a minha meta era chegar lá na porta, depois Mas é isso. eu vejo o que eu faço. E é tudo reflexo somente do empresariado, né, cara? Tudo na empresa. Tudo que a gente falou aqui hoje reflete realmente no empresariado. Todo empresário tem empresa que merece. Deixa seu arroba para eles. Pessoal, tem arroba, né? Tem a questão do Instagram, né? Que é Sivan Itandu MG. Se vocês quiserem curtir lá e conhecer um pouquinho. Lá vocês conseguem conhecer até outras coisas que a Sivan faz também nessa parte de saúde e segurança. A gente faz a parte de gestão de saúde e segurança da empresa como um todo, no olhar 360 graus. Então não é só psicossocial, não é só NR, né? É um olhar para adequação da NR da empresa como um todo. Então é um trabalho assim, bem complexo, que pode variar muito de empresa pequena para empresa grande. Hoje a gente atende empresas pequenininhas, né, com um funcionário, porém a gente atende empresas com mais de 100, com mais de 1.000, com mais de 5.000, 8.000 funcionários. Então, assim, curte lá, compartilha, né, segue lá para ficar atento a tudo aquilo que a gente consegue agregar de valor na sua empresa. Cara, eu queria entregar um presente para você aqui. Oh, Que é um presente dos gestores para você. que é bom ganhar presente, Você né? viu? Isso é uma forma de agradecer aí todo incentivo, toda a confiança da Sivan pelos gestores em ação, pelo estar na rede. Já vi que é uma caneca aqui. Isso aí é para você ter na sua mesa lá todo dia. Você... É a caneca que eu tô tomando água? Aí, galera, ó. Vou abrir aí depois, gestores em mas ação. caneca do podcast Gestores em Ação. E tá sendo um prazer, né, Gustavo? A gente que agradece aqui. Gustavo tem sido um parceirão, tem me incentivado aí pro digital, né? Às vezes a gente sabe muito e compartilha pouco, Exatamente. né? E eu falo que, assim, meu padrinho do digital tá sendo o Gustavo, tá sendo a galera aqui do Ita da Rede. Que massa. Então, gratidão aí por como que vocês estão agregando valor para mim também aqui como pessoa, como profissional, como empresário, né? Sempre é uma troca, né? É isso aí. Obrigado mais uma vez pela sua presença, por deixar seu conteúdo aqui na mesa com a gente. Tenho certeza que vocês anotaram muitas coisas. Então, plano de ação agora, o que você tem que fazer na sua empresa? Surgiu dúvida? Aciona o Brunão lá que ele vai te atender com o maior carinho. Quem sabe virar um cliente da Sivan. E eu quero agradecer aqui também hoje ao cara que tá ali atrás. Ó. Ninguém vê ele, mas ele tá ali quietinho, que é o Fredão. Bastidores, né? Fredão, valeu por hoje. Tamo junto. E falo para você que na semana que vem nós estaremos ao vivo. Vai ser um programa ao vivo, um convidado muito ilustre aqui sentado com a gente, trazendo mais insights para você, empresário. Fechou, galera? Brunão, mais uma vez, obrigado. Gratidão. Gente, um abraço e até a próxima.